Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 14 de maio, e vocês estão tendo essa aula logo às 8 horas, certo? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, que estejam quietinhos dentro de casa, fazendo isolamento, lavando a mão e não saindo de casa, que é o mais importante, né? Então tá bom. Pessoal, hoje nós vamos mudar um pouquinho o assunto, tá? Até na aula passada nós estávamos falando de orações coordenadas, tá? Então você tinha lá, por exemplo, uma oração, mais uma outra oração e no meio uma conjunção. Por exemplo, ele estuda e trabalha. Então você tem a oração estudar, a oração trabalhar, e aí nós estávamos vendo qual é a função dessa conjunção e, a função do mas, do porém, do portanto, do pois. Esse assunto que nós estávamos vendo é oração coordenada. Agora eu quero que vocês mudem um pouquinho e vão lá para a metade lá do livro, lá na página 83. Todas essas páginas aí, elas vão ser vistas depois, tá? Eu só escolhi esse assunto aí agora porque eu acho que ele é até mais agradável. Sai um pouquinho aí das orações coordenadas, refresca um pouco mais a cabeça, tá bom? Então eu só inverti a ordem. Então primeiro eu vou fazer a página 83 e depois eu volto e faço as outras páginas, sem problema? E lá na página 83 tem um soneto lá chamado soneto de separação que nós vamos destrinchar. Nós vamos ver parte por parte desse soneto para você ver a beleza que Vinícius de Moraes escreveu, a sensibilidade, a poética, o amor que ele expressa nesse poema. E depois nós vamos ver esse assunto aqui, ó, figuras de linguagem. Então vamos começar pelo poema, fazer um entendimento dele e depois a gente vê qual é esse assunto, figuras de linguagem. Então vamos lá. Livro de gramática, lápis, caneta, borracha, marca-texto, seu caderno, né? Tá tudo bonitinho aí, arrumadinho. E vamos lá para o nosso poema. Soneto de separação. Só vamos começar pelo vocabulário, ó. Lá embaixo, bruma, nevoeiro, neblina. Errante, que anda sem rumo certo, sem residência fixa. Pranto, pranto é a mesma coisa que choro, que queixa, que lamentação. E soneto é um poema de forma fixa, tá? Ele sempre vai ter 14 versos, e esses 14 versos são distribuídos assim, ó. 4, 4, 3, 3. Por isso que ele é um soneto. Soneto, então, é um poema de forma fixa. 4 versos, 4 versos. 3 versos, 3 versos. Certo? Por que que ele é assim? Porque houve uma época em que os poetas gostavam de escrever sonetos. Então, a ideia deles tinha que caber nessa forma aí, 4, 4, 3, 3. Existem outras formas? Existem. Existe até a forma livre, aquela que não tem ali a quantidade de versos e nada, tá? Mas Vinícius de Moraes preferiu escrever o soneto porque na época era o que ele gostava de escrever. Agora vamos entender. Soneto de separação. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama. E da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Então veja só, o poeta aqui usa de uma sensibilidade muito grande para ele descrever o quê? A separação. Separação do quê? Provavelmente, aí, pelo que a gente pode entender do soneto, do poema, uma separação do amor da vida dele, tá? Então, ele tinha um determinado amor e, de repente, o amor não existe mais, por algum motivo. Aí, então, o que acontece? Lá no primeiro verso, ele já fala assim, ó. De repente, do riso fez-se o pranto. Então, se numa hora estava rindo, na outra hora estava chorando. É uma antítese, são ideias contrárias, tá? Sempre quando você tem ideias contrárias no mesmo verso
ou na mesma oração você tem uma antítese. Antítese vem da palavra antônimo, lembra? Alto, baixo, gordo, magro, feio, bonito. Antônimos, antíteses, ideia contrária. Então, qual é a primeira ideia contrária que ele mostra ali no soneto? Estava rindo e depois começou a chorar. Qual é a palavra para chorar? Pranto, tá? Silencioso e branco como a bruma. Como é esse choro? Como é esse pranto? Um pranto silencioso. Ele não saiu gritando pela rua que ele estava chorando. Ele chorou silenciosamente. Branco por quê? Porque foi tranquilo, tá? Silencioso e branco como a bruma. Então aí ele faz uma comparação. O choro dele é silencioso como o quê? Como nevoeiro, como a neblina. Branco e silencioso como a neblina. A neblina não faz barulho. A neblina, ela é branca, ela deixa todo o ambiente esbranquiçado. O pranto dele, o choro dele também, tá? Das bocas unidas fez-se a espuma e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Então as bocas estavam unidas, depois só sobrou a espuma. E as mãos espalmadas, abertas, separadas, fez-se o espanto. Ou seja, o gesto que você faz, o espanto. Nossa! Então as mãos espalmadas mostram o espanto. Então se antes estava tudo bonitinho, né, tal, aí veio o choro para ele aí é parecido com a neblina, é branco como a neblina, é tranquilo como a neblina e as coisas mudaram, né? De repente, então veja, o mesmo começo lá do primeiro soneto, da primeira estrofe, ele começa na segunda estrofe e ele vai começar a terceira também, então é um padrão que se repete, de repente, de repente, de repente. Por quê? Para enfatizar que realmente foi de repente, que a coisa aconteceu de repente 3 vezes, tá? De repente, da calma fez-se o vento. Essa imagem é fácil, né? Tava tudo calmo, de repente começou a ventar. Isso você consegue formar a imagem mental na sua cabeça. De repente, da calma fez-se o vento que dos olhos desfez a última chama. O que esse vento apagou? A chama do olho. O que é a chama do olho? A alegria de viver, o prazer de viver, o amor que se tem, tudo isso é a chama do olho, é o que deixa o olho brilhando, brilhando, brilhando. Então, de repente, veio um vento e acabou com tudo isso. Da paixão fez-se o pressentimento e do momento imóvel fez-se o drama. Pressentimento é aquele sentimento que você tem de que algo não vai dar certo, alguma coisa ruim vai acontecer. Então, se antes existia um sentimento que era de paixão, sentimento bom, positivo, agradável, gostoso, agora qual é o sentimento que existe? O pressentimento. O pressentimento ele é negativo, né? Então você tem aí de novo um o quê? Antítese. Se de um lado você tinha a paixão, agora do outro lado você tem o pressentimento, tá? E do momento imóvel fez-se o drama. Então se estava tudo paradinho, tranquilo, aí começou o drama. Drama aí no sentido de quê? De tristeza, né? Aí veio o drama, aí veio a tristeza. Terceira estrofe ou primeiro terceto. Então é quarteto, quarteto, terceto, terceto. De repente. Então ele repete a forma de repente para enfatizar que realmente foi algo repentino. Não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante e de sozinho o que se fez contente. Então o que aconteceu? Antes ele era um amante, agora ele ficou triste. Antes ele era contente e agora ele está sozinho. Então, de repente, não mais que de repente, ele ficou triste e sozinho, tá? Antes ele era um amante, contente. Agora ele é triste e sozinho. Olha que tristeza esse poeta, hein? Oh, meu Deus, que dor, que dor, que dor. E aí, no final? Fez-se do amigo próximo distante. Fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Então, em um determinado momento, havia uma pessoa que era amiga, um amigo, né? Aí esse amigo virou o distante. Fez-se da vida uma aventura errante. A vida estava lá existindo nela, na rotina. De repente, essa vida se tornou uma aventura errante. Uma aventura o quê? Que anda sem rumo certo, sem residência fixa. Uma vida errante é aquela que vai para lá, vem para cá e não tem um lugar certo. Então, antes era um amigo, existia um amigo, agora ele ficou distante.
Antes existia uma vida, mas agora essa vida é uma vida errante. E ele volta, né? Ele repete mais uma vez. De repente, não mais que de repente. Ou seja, tudo aconteceu repentinamente, né? Tudo lá, de repente o riso fez o pranto, e aí vai cada um dos trechos. Nós podemos perceber aqui, pessoal, bem claramente, que nesse soneto de separação, a principal figura de linguagem que aparece é a antítese. Essas que eu fui explicando durante o poema, que a gente pode reler só o primeiro verso, ó. De repente do riso fez o pranto. Então, rir é o contrário de chorar? Sim, rir é o contrário de chorar. Então você tem aí uma antítese que mostra, de um lado você mostra riso e de outro lado o oposto, diferente, né? Você tem o pranto. Quando você tem ideias opostas numa mesma oração, você tem uma antítese. Vamos escrever isso? Então coloca aí. Lá no caderno você coloca aí 14 de maio, livro de gramática, página 83. Mais uma vez, nono ano, essas anotações que são feitas na aula aqui online, os professores passarão visto no caderno. Então, por isso que você tem que ter seu caderno e você tem que copiar essas anotações, tá? As tarefas são feitas em folha separada, tá? E enviadas daquele jeito que você já conhece lá. Sem problema? Então, uma anotação importante que você vai escrever aí é, deixa eu até apagar aqui para começar bonitinho. Sua melhor letra, sua melhor caneta, você escreve lá, figuras de linguagem. Pessoal, as figuras de linguagem, elas existem no nosso dia a dia, mesmo quando não se usa linguagem poética. Mesmo quando você não está escrevendo um poema ou lendo um poema, a figura de linguagem existe. Quer ver? Ó? Quando eu falo assim, nossa, gente, o meu pai é uma fera, tá? Então você tem lá a frase que eu tenho certeza, ou a minha mãe, né? Tanto faz, cada casa tem uma fera. Meu pai é uma fera. Então aqui tem um exemplo de figuras de linguagem, tá? Então bonitinho, ó. Figuras de linguagem é o título do assunto, esse daqui é um exemplo. Meu pai é uma fera. Essa palavra fera aqui, pessoal, nesse sentido, quer dizer um animal selvagem? Não, né? Essa palavra fera, nesse contexto, quer dizer que o meu pai é bravo, tá bom? E se eu fizer uma oração assim, ó. E se eu tiver agora uma outra situação, um outro contexto em que eu falo assim, a fera foi domesticada no zoológico, ou coitadinha, saiu da vida livre dela de selvagem e foi domesticada no zoológico. Eu estou falando no mesmo sentido de fera? Não, né, pessoal? Esse fera aqui quer dizer o quê? Um animal selvagem. Um leão, um leopardo, uma pantera, né? Algum animal que por algum motivo foi domesticado lá no zoológico. Então veja, a mesma palavra foi usada em dois contextos. Qual é o contexto, qual é o significado exato, o significado denotativo da palavra fera? A palavra fera lá no dicionário, pessoal, é animal selvagem. Então esse fera aqui está em sentido denotativo. Que bicho é isso, sentido denotativo? É o sentido exato. É o sentido real da palavra. É o sentido que está lá no dicionário, tá? E esse daqui? Esse daqui é uma palavra que os falantes de língua portuguesa pegaram emprestado aqui do animal selvagem para se referir a alguém que é bravo. Então, tá vendo? Veja, a mesma característica de bravo daqui do animal veio para cá, para fera. Essa palavra fera aqui está em sentido conotativo. O que quer dizer isso? Sentido figurado. Então, vamos lá explicar isso de novo. Tá?
As figuras de linguagem, elas vão aparecer no sentido conotativo, no sentido figurado. Quando você usa o sentido denotativo, o sentido exato, o sentido real da palavra, você não tem uma figura de linguagem. E aqui, pessoal, vale dizer que esse sentido denotativo ou conotativo vai ser usado em diferentes gêneros textuais. Em outras palavras, uma bula de remédio, que tipo de linguagem que você acha que ela tem que ser usada? Uma bula de remédio ela tem que ser entendida da mesma maneira por todas as pessoas, desde lá do comecinho do país até o final, tá? Todos os tipos, jovem, adulto, velho, criança, índio, branco, preto, amarelo, azul. Todas as pessoas têm que entender uma bula de remédio da mesma forma. Então as palavras têm que estar de que jeito? No sentido exato. Quanto mais exato, melhor, no sentido real. Ninguém vai escrever uma bula de remédio usando um sentido conotativo, um sentido figurado. Por quê? Porque esse sentido figurado conotativo, ele dá mais de um entendimento, ele dá mais de uma interpretação. E isso não pode acontecer numa bula de remédio. Não pode acontecer, por exemplo, num contrato. Imagina, por exemplo, um contrato de aluguel. Ele tem todas as linhas, todas as cláusulas, todos os parágrafos têm que estar muito bem delimitados, muito bem escritos, muito bem explicados, porque senão vai aparecer alguém que vai dar um outro sentido. Não. Então, bula de remédio, contrato, a prova de português, a prova de matemática, a prova de ciências, elas estão em sentido real, em sentido denotativo. Ninguém vai usar uma figura de linguagem para fazer uma bula de remédio ou um contrato de aluguel, por exemplo, tá? Mas as figuras de linguagem, não é que elas não são erros, tá? A figura de linguagem, ela é uma ferramenta a mais que nós usamos na nossa língua. A nossa língua é muito rica e ela permite que, por exemplo, uma mesma palavra seja usada em contextos diferentes. É só você saber onde que você usa o quê, tá? Então, só retomando, ó, a figura de linguagem, ela sempre vai existir no sentido conotativo. No sentido exato, no sentido real, as palavras chamam assim de sentido denotativo, tá bom? Então, chega de falar um pouco. Vamos lá para um pouco de exercícios, tá bom? Certinho? Então, tá bom. Espero que tenha entendido esse começo. Esse assunto de figuras de linguagem, pessoal, ele é apaixonante, porque você vai ver muitas construções, muitas frases aí, e você vai falar, nossa, olha que legal, ele escreveu desse jeito, por quê? Tá? Então, vale a pena. Agora vamos fazer um pouco de exercícios, que daí vocês ficam um pouquinho mais concentrados, tá? Então, lá no caderno você coloca lá, página 83, e nós vamos ver o exercício 1. Olha lá. Qual é o tema desse poema? Gente, o tema já está no título. É um poema que fala sobre o quê? Uma separação. O tema é uma separação. Ou seja, duas pessoas que se amavam e que agora se separaram. Certo? Então o tema é bem claro, ele já fala lá desde o começo. De repente do riso fez-se o pranto silencioso e branco como a bruma. Não tem como errar essa daí. 2. O eu poético nos dá logo uma pista desse tema. Em que parte do título? Logo no título você já sabe qual é o assunto do poema, porque ele já declara lá no título. Vou fazer um poema que fale sobre, vou fazer um soneto de separação, tá? Nesse soneto, o jogo de contrastes acompanha a ideia de mudança presente em uma separação. Encontre no poema e complete com os nomes que trazem ideias opostas ao termos que se segue. Em outras palavras, ó, você tem aí riso, calma, momento imóvel, triste, sozinho e próximo. Qual é a palavra que aparece no poema que é o contrário disso? Então vamos lá. Na 3A, qual é a palavra que é o contrário de riso? Então numa hora ele fala que ele está rindo, na outra hora ele fala que ele tem o
pranto. Então, riso é o contrário de pranto, tá? Qual é o contrário de calma? Aí no poema, pessoal, ele representa o contrário de calma com a palavra vento, tá? Aí ele fala assim, de repente veio o vento e fez isso e fez aquilo. Então, acabou a calma e veio o quê? O vento, a agitação. Tirou do normal aquilo que estava acontecendo, tá? Na letrinha C, momento imóvel. Alguma coisa lá parada transformou-se em drama. Então a vida estava seguindo lá com o fluxo dela, de repente veio o drama. O drama, a tristeza, o choro, as lágrimas. Drama representa tudo isso, tá bom? Lá na letrinha D, triste. Então ele estava triste, de repente ele se fez... Aliás, ao contrário, né? Ele estava contente, de repente ele se fez triste. Sozinho e amante, pessoal. Então, em um momento, ele era um amante. E depois ele ficou sozinho. E próximo. Em um momento, ele estava próximo. E no outro momento, ele estava distante. Então, todas essas palavras aqui nos mostram o quê? Um contraste. O que é isso, contraste? Uma oposição. De uma hora estava assim e na outra hora estava completamente diferente, tá? Essas palavras aqui são as antônimas daquelas que estão lá no livro. Então, ele constrói esse soneto da separação inteirinho através de contrastes, através de antônimos, através de antíteses. Certinho? Página 84. Diante desse jogo de contrastes, podemos afirmar então que o soneto de separação foi construído principalmente em torno de qual figura de linguagem? Pessoal, a figura de linguagem que se utiliza de palavras contrárias é uma antítese. Olha o acento, ele não vai falar antitese não, tá? Até muito aluno que falava antitese. Por favor, é antítese, tá? Então, quando ele fala pranto e riso, um é contrário do outro. Quando ele usa essa estrutura, ele está usando uma antítese. Tá bom? 5. Quais são os versos em que há orações coordenadas sindéticas aditivas? Em outras palavras, onde é que tem, quais são os versos que começam com a conjunção e? Tá? Então vamos lá. Vou colocar um nome certinho e aqui a gente só coloca o número do verso, tá bom? Vamos só numerar também rapidinho para ficar mais fácil. Você coloca lá primeiro verso, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro, 12º, 13º, 14º, que daí fica mais fácil para a gente falar. O exercício está pedindo onde é que tem orações coordenadas sindéticas aditivas, certo? Isso. Repetição de orações aditivas iniciadas pela mesma conjunção e. Certinho? Em quais são os versos em que há orações coordenadas sindéticas aditivas? De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E. Então lá no terceiro verso tem o e. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente da calma fez o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo ou distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Então, todos esses versos aqui todos eles têm uma oração, começam por uma oração coordenada, sindética, aditiva. Por que coordenada? Porque quando você tem as duas orações, elas têm o mesmo peso, elas têm sentido sozinho. Então, por isso que ela é coordenada. Por que ela é sindética? Porque ela tem uma conjunção.
E por que ela é aditiva? Porque todas elas começam com a conjunção e o E da ideia de adição. Fui na feira e comprei melão e banana. Então esse E da ideia de quê? Uma coisa mais a outra. Adição. Oração coordenada sindética aditiva. Certo? Sem problemas? Se fosse para fazer sozinho, será que fariam? Com certeza, são alunos espertos, né? Estão estudando bastante nessa quarentena aí, né? Então vamos lá. Exercício 6. Nesse poema, que efeito tem a repetição de orações aditivas iniciadas pela mesma conjunção e que figura de sintaxe é essa? Ele dá, toda vez que o poeta repete alguma coisa é porque ele quer enfatizar. Ele quer enfatizar o quê? A separação. De repente era de um jeito, de repente ficou de outro jeito. E nesse outro jeito, o que aconteceu? A separação das duas pessoas que se amam. Como se chama essa figura de linguagem que, olha lá, que figura de sintaxe, essa de sintaxe, isso aqui chama-se um polissíndeto. O que é isso? Meu Deus! É uma figura de linguagem que você repete a conjunção e, ou uma outra conjunção, tá? É uma repetição de palavras, isso que é polissíndeto, tá? Todas essas palavras aqui a gente vai ver depois que tem uma explicação de cada uma delas. Olha, tem até um quadrinho lá na página 85 sobre tudo isso. Sétima, nos dois primeiros versos, que figura o eu poético usa para se referir ao pranto e à bruma. Então vamos lá, dois primeiros versos. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. Quando a gente usa essa conjunção aí como, é porque você está comparando. Se você está comparando, você tem uma figura de linguagem chamada o quê? Comparação. Essa é uma figura muito comum, né? Então você fala assim, ó, o meu travesseiro é macio como espuma. Você está comparando o seu travesseiro com espuma. Ela é bonita como uma atriz. Você está comparando a beleza dela com a de uma atriz. Então, sempre que você tem uma comparação, é porque você usa a conjunção como. Tá? Certinho? Então, tá bom. 8. Ainda em relação aos dois primeiros versos, indique o que se pede. O que eu estou comparando lá nos dois primeiros versos? O pranto. Ou seja, eu estou falando que o pranto, ele é silencioso como a bruma. Termo comparante, eu estou comparando com o quê? Com a bruma. O que é bruma mesmo? Neblina. Então, o pranto é silencioso e branco como a neblina. Características comuns aos dois. O que o pranto e a neblina têm em comum? Os dois são silenciosos, então eles têm o silêncio e, de acordo com o poema, ele é também o quê? Branco. Ele tem silêncio, ele é silencioso e ele é branco. E qual é a conjunção comparativa? Qual foi a palavrinha que eu usei para fazer essa comparação? A palavrinha como, né? É muito fácil isso. Toda vez que você vai comparar uma coisa com a outra, você usa esse como. Ele é tão inteligente como a irmã dele, ou quanto a irmã dele, como ou quanto aí. Se você está comparando dois elementos, qual é a palavrinha que vem no meio para juntar essa comparação? O como, tá? A comparação também é uma figura de linguagem, tá? Por quê? Porque você está tirando a palavra do contexto normal dela e aplicando um outro significado. O pranto é silencioso como a neblina. Você está falando de duas coisas diferentes e arrumou uma comparação aí. Bom? 9. Se em vez de comparar o pranto à bruma, como vimos anteriormente, o eu poético dissesse o pranto é a bruma, que figura que ele teria usado? Quando você compara e não usa a palavrinha como, você está usando uma metáfora.
Tá? Então, de novo, a metáfora é a mesma coisa que a comparação, só que na metáfora você não usa o elemento como, certo? Eu vou explicar isso